Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, destinado a eternizar histórias de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a incrível honra de poder imortalizar o enredo de vida de uma grande e exímia mulher. Falo dela, a biomédica Ana Paula Andrade, que me dá a honra da sua incrível presença em mais um episódio do podcast Eternizador de Histórias. Ana Paula, primeiramente, seja muito bem-vinda, e é uma honra do tamanho da sua história poder te receber. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela grandiosa apresentação. É um prazer estar aqui. Tamo junto, Ana. A honra é toda minha. E para começar nosso bate-papo, Ana, vou te fazer uma pergunta que você vai responder de forma rápida e com poucas palavras, que você vai entender onde eu quero chegar. Em algum momento durante essa semana, você conversou com alguém próximo, ou alguma colega de trabalho, ou com alguma amiga, sobre saúde mental? Sempre. Por que eu te fiz essa pergunta? Se eu tivesse feito essa pergunta e se eu te conhecesse ali antes de 2020, talvez essa resposta poderia ser diferente. Por quê? O mundo passou a debater saúde mental de uma forma totalmente diferente de outrora a partir de 2020. Parece que a pandemia foi necessária para que se houvesse no mundo, no cômputo geral, o debate acerca sobre a importância da saúde mental. Porque, com a pandemia, nós vimos o quanto que esse advento nefasto foi totalmente devastador para a mente humana. Sim. Haja vista que nós estamos vendo aí o corpo, a importância que os profissionais que cuidam da mente ganharam na sociedade. Me refiro aos médicos psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas, enfim. Feito esse extenso preâmbulo, como está a Ana Paula Andrade mentalmente falando neste ano de 2026? Eu sou uma pessoa que eu tô sempre em busca de autoconhecimento, né? E esse ano, como foi um ano assim de muitas mudanças no quesito geográfico mesmo, né? Sim. Na minha vida, de estar retornando aqui para a região de Governador Valadares, de estar retomando a minha profissão. Sim. Então, assim, é um ano que eu estou aproveitando a disponibilidade, né? Para me desenvolver mais, inclusive nessa questão de autoconhecimento, né? Do domínio de outras áreas em que antes eu não tinha tanto domínio. E eu tenho visto que isso é uma necessidade muito grande dentro da área que eu trabalho. Eu não sei se você observou, mas eu comecei a falar sobre isso. Sim. No meu Instagram, né? Eu nunca lidei muito bem com essa questão de falar para outras pessoas, mas eu vejo que é uma necessidade, principalmente no mundo em que eu vivo, né? Da questão da imagem pessoal, da estética, de se olhar mesmo e ver uma beleza que às vezes a gente mesmo não enxerga, né? Claro. Sobre a pandemia, qual foi o grande legado que ela deixou na sua história de vida? Que hoje, doutora, 4 anos depois, alguma ação que você passou a praticar depois da pandemia, às vezes consigo mesmo, em pensamento, você para e pensa, só estou fazendo isso porque foi algo que a pandemia me ensinou a fazer. Então, acho que a pandemia foi difícil para todos nós, né? Principalmente para mim, no contexto assim, familiar, de valorizar a família. Foi um ano em que eu morava em BH, né, nessa época. E o início da pandemia, embora a minha formação ela direcione muito para essa parte Sim. também, né? O início da pandemia ele foi confuso, acho que para todo mundo, né? Então claro. A gente não sabia qual o nível de gravidade que nós poderíamos chegar com ela. Então foi um momento em que eu me afastei também da família. A gente tinha medo de vir visitar claro. A avó, a mãe e a minha avó idosa, né? Tinha sofrido um AVC um tempo antes, então assim, a gente se afastou bastante da família por medo mesmo e por tentar resguardar as pessoas mesmo que a gente amava, né? Então, acho que isso fez com que a gente passasse a olhar um pouco mais para as pessoas, né? A valorizar claro. Esse núcleo familiar e as relações pessoais, né? Em relação a da Ana Paula Andrade, antes mesmo de se tornar quem você é nos tempos atuais.
Como era a Ana Paula Andrade na Escola Estadual de Frei Inocêncio? Nossa, que complexa a pergunta. Entregou essa risada. Eu cresci assim, o meu núcleo de amizades ele foi praticamente o mesmo desde Legal. que eu me entendo por gente, né? Então, assim, desde o pré-escolar, na minha época a gente chamava de pré-escolar, hoje é educação infantil, né? Sim. Então, assim, desde essa educação infantil até a minha adolescência, eu sempre andei e estive com os mesmos amigos, sabe? Eu nunca fui nem a turma do fundão, nem a turma da frente. Sim. Sempre fui muito tímida, então eu sempre fui aquela aluna que tinha vergonha de questionar professor, mesmo que eu não estivesse entendendo Sim. algo, né? Eu sempre tive essa dificuldade de questionar, de perguntar, então sempre fiquei ali na minha. Mas tinha a nossa turminha ali, né, da bagunça, da conversa paralela. Sempre tem. Doutora, nós sabemos que o tempo de escola ele é muito nostálgico porque ele carrega consigo inúmeras lembranças impossíveis de serem esquecidas. E talvez um tópico que faz do tempo de escola inesquecível é que a nossa vida era muito mais tranquila e mais leve. A nossa única responsabilidade naquela época era qual? Passar de ano, e só. É claro que existem exceções de pessoas que às vezes ainda na educação infantil ou no ensino médio já trabalhavam. Mas em suma, na grande maioria, a única responsabilidade era passar de ano. E também não só dentro da escola, mas sobretudo em relação ao que era a nossa vida durante o período escolar. Feito essa pequena introdução, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa em frente à escola que você estudou, ou a uma das escolas que você estudou, vem na sua cabeça na hora. Na verdade, eu acho que não é nem a questão de passar em frente à escola. Mas dentro desse contexto que você fala da gente não ter Sim. responsabilidades e ter uma vida mais leve, uma das coisas que marca muito a minha infância é que eu também era próxima das minhas amizades de escola fora o período escolar, né? Então, assim, cresci num lugar pequeno onde a gente podia brincar na rua. Então, muitos dos meus amigos de escola eram também os meus amigos de Que brincar na legal. rua, né? Então, sempre tive essa questão das amizades muito fortes, de passar o dia brincando com amigos. Qual é o professor ou professora da sua vida? Nossa, acho que a professora da minha educação infantil, que era uma professora que eu idealizava, que era a tia Raquel. Mas tiveram vários, né? Ao longo da vida da gente, a gente sempre tem Sim. professores muito marcantes. Seja do ponto de vista educacional, seja de afeição, né? Além dos ensinamentos das disciplinas, das matérias, matemática, física, enfim, o que a escola mais te ensinou na vida e que você carrega consigo até os dias atuais? Nossa, eu acho que a escola, ela é a base de tudo. E eu sempre fui uma aluna que sempre respeitou muito aquela hierarquia ali do professor, né? De, da diretoria e tudo mais. Então, eu acho que o principal da escola não é nem o contexto educacional em si, mas é o fato de você aprender a lidar e a respeitar as pessoas, né? Hoje a gente tem uma distorção muito grande, né? De valores, do próprio professor em si, de não ter tanta visibilidade Sim, como de fato deveria ser, né? Alguém tão importante, acho que na vida claro. de todo mundo. Você que escolheu a biomedicina ou a biomedicina que te escolheu? A biomedicina me escolheu. Na verdade, assim, eu acho que esse momento da escolha do curso, eu acho que ninguém está preparado. A maioria das Sim. pessoas entra muito novo, Por pressão, às vezes, né? muitos por pressão, mas de uma forma geral eu vejo como nós não temos nenhum. A nossa cultura, né, no Brasil, a gente tem muito aquilo de acreditar no sonho, né?
A gente tem inserido isso desde a infância de que a gente deve fazer aquilo que a gente gosta. Sim. Né? Então, a gente não tem uma maturidade para escolher a profissão de acordo com o que, de fato, ela vai ser no futuro. Então, eu sempre tive a influência, né, da saúde dentro de casa. Minha mãe é da enfermagem. Sim. E eu sabia que eu iria fazer algo dentro da saúde. Na época, eu tenho uma prima que é mais velha do que eu. E ela sempre falava que ela queria ser dentista. Então, por um breve momento, eu idealizei também aquela carreira, né, da odontologia. Sim. E, assim, o fato de frequentar, de achar bonito, Claro. né? O momento que ia ali no atendimento, gostava, achava bonito. No entanto, na hora de escolher o curso, eu optei pela psicologia. E resolvi prestar vestibular também para biomedicina. Na época, eu não tinha conhecimento do que era, do que se tratava a profissão, tá? Eu prestei vestibular porque eu acreditei que eu ia para a parte científica. Eu sempre admirei muito as questões de pesquisa, Sim. né? E a biomedicina, ela tem uma base muito voltada para essa área científica da profissão. Então, eu achava que eu ia ser pesquisadora. Então, eu prestei 2 vestibulares, um para psicologia, que é uma área que eu gosto muito, por isso que eu te falei que eu estudo muito também esse tipo de coisa. Eu não tenho aptidão para poder falar nada, mas é algo que eu gosto de aprender, inclusive para mim mesma. Mas aí eu prestei vestibular para psicologia, passei e eu achei que não teria passado para biomedicina, porque na mesma faculdade, um amigo meu também de escola tinha feito o mesmo vestibular para farmácia na época, que era um curso mais concorrido até, né? Sim. E ele não passou. Então, eu não olhei. Falei, não passei também. Já tinha feito matrícula para psicologia e tudo mais. Aí, resolvi, naquela época, tinha lan house, né? A gente não tinha internet em casa. Então, era a época do Orkut. Sim. Resolvi olhar. Tinha passado. Então, eu tive que escolher, né? A minha mãe, na época, não tinha como pagar duas inscrições, 2 mensalidades. Sim. Então, assim, teve que pedir dinheiro emprestado para poder fazer minha matrícula na biomedicina. E eu optei pela biomedicina, acreditando na carreira científica, tá? E aí, na estética, depois eu caí de paraquedas. E em relação à sua carreira voltada para a área da biomedicina, nós sabemos que, e para quem é leigo, tá, Ana Paula? E fica aqui à vontade para poder discorrer sobre, é uma área que antigamente, quem é leigo, imaginava outras coisas relacionadas ao que a biomedicina se tornou nos tempos atuais. Principalmente se tratando da parte estética, como você mesma falou. E em relação à parte estética, o que mais te chamou a atenção na medida em que você se formou ou foi se formando dentro do curso para poder se inserir na área da biomedicina estética, podemos dizer assim? Então, a biomedicina estética, ela tomou mais visibilidade mesmo, foi exatamente no ano em que eu comecei, né? Que foi meados ali de 2010. Sim. Na época, quem se destacou muito, eu não sei aqui, né? Mas em BH, na época, o profissional que se destacou muito nessa área foi o Gabriel Magalhães, né? Que deu esse pontapé inicial da biomedicina na estética lá em BH, com grande visibilidade na época de mercado, né? Mas, assim, eu, particularmente, eu entrei para a estética a convite. Até então, eu não sabia que eu poderia, tanto que quando eu me formei, não existia ainda na grade curricular da biomedicina essa parte de estética. Então, assim, toda a minha carga horária, por exemplo, de estágio, a minha base de formação, a minha especialidade de formação seria para a parte de imunologia, né? Eu fiz tudo na virologia, Sim. digamos assim. Então, não existia a estética inserida na grade curricular ainda. Então, eu comecei na estética a convite, tá?
o proprietário de uma clínica. Conheci ele através da faculdade. Na época ele fazia medicina, Sim. na mesma faculdade que eu, e ele já tinha uma clínica de bastante nome em BH, já era uma clínica que tinha 7 unidades. Então, a esposa dele, dermatologista, na época, que era quem ficava à frente de toda a parte estética. Então, assim, tudo que eu aprendi foi com ela, doutora Cristina Calil. E eu tive a oportunidade desse grande amigo, virou um grande amigo, foi um grande líder, sabe? Um grande mestre professor na minha vida, que foi o Calil, proprietário da Naked lá em Belo Horizonte. Então, assim, na época, eu entrei sem saber do que se tratava, que eu poderia fazer tudo aquilo, e comecei a tomar gosto. Ele não tinha uma vaga para mim nessa época. Sim. Então, eu cobria alguns furos, né? Ficava em recepção, fui aprendendo, aprendi bastante sobre tecnologia, que é uma área que eu domino muito, né? Trabalho já esses 15 anos todos já com tecnologia. Então, foi basicamente isso. Eu aprendi a gostar da estética estando dentro da estética. E é complexo esse tipo de pergunta, porque como hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Então, é algo que parece que já estava inserido em mim desde lá de trás. E a sua vida, ela tem uma característica muito grande, aliada a outros acontecimentos que saem um pouco da sua vida profissional, que é a mudança de local. Você já foi radicada em Frei Inocêncio, aí Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Curitiba, enfim. Curitiba, Jundiaí. E aí, por aí vai. Logo, você é uma mulher que, mesmo tão jovem, teve que se adaptar rapidamente a vários cenários totalmente antagônicos um do outro. Você estava em Frei Inocêncio, de repente você foi parar em Belo Horizonte, depois no interior de São Paulo, depois Curitiba. Como é que, em meio a tantas mudanças territoriais, você conseguiu carregar consigo o seu trabalho como biomédica? Na verdade, eu construí todo o meu trabalho durante 13 anos em BH, né? Então, assim, eu já saí da faculdade atuando na estética, tá? Tanto que mais para frente, né, como eu disse que não tinha na grade curricular, mais para frente eu tinha 2 opções, né, que ou era tentar, porque eu já atuava, né, e não tinha o título de especialista. Sim. Entretanto, eu já estava há alguns anos na estética. Então, eu tinha 2 caminhos, que ou era a prova de título ou era a pós-graduação, né? Eu acabei optando pela pós-graduação por outras situações que eu não tinha tempo, digamos assim, para poder estudar para a prova de título e tudo mais. É bem restrito, né? Eu não sei hoje como acontece, na época era uma vez por ano só que tinha. Então, no decorrer deste tempo, era mais viável eu ir para especialização, né? Até pelo contato ali, até por relembrar coisas que às vezes na atuação a gente não faz, né? A gente direciona muito para algumas áreas, né? Que a gente se identifica mais. Então, assim, foram 13 anos atuando na estética dentro de BH, tá? O que me fez mudar essa questão geográfica foi a pandemia. Uau! Né? Na verdade, eu me mudei em função do trabalho do meu até então esposo, né? Que era uma prioridade no núcleo familiar, seria o trabalho dele. Então, nós precisamos de mudar em função da pandemia. Estivemos em Curitiba, durante a pandemia nada funcionava, né? E as clínicas de estética sofreram um impacto muito grande com isso. E coincidiu também que foi no período em que meu filho tinha nascido, né? Ele estava com 1 ano de idade. Então, assim, até a pandemia, eu ainda consegui conciliar, porque eu fazia atendimentos já autônomos. Então, eu trabalhava diante da minha disponibilidade. E eu trabalhava home office também para uma profissional que dá cursos. É bem conhecida, inclusive, aqui de Governador Valadares. Eu preparava a parte teórica, né? O material de curso dela. Então, eu trabalhava nesse período em casa. Na pandemia, ficamos todos reclusos. Então, foi um momento ali que eu dei realmente essa pausa. Então, os 2 anos de pandemia, eu não atuei,
né? Eu fui retomar lá em São Paulo já, né? Eu fiquei ainda... Em Curitiba foi uma breve passagem, digamos assim. Fiquei 9 meses em Curitiba. E de Curitiba nós fomos para Jundiaí. Então, foi mais um ano em Jundiaí, onde eu não atuei. Então, foram 2 anos de pausa, tá? Embora, né, sempre teve aqueles atendimentos, assim, volta para BH a passeio. Sim. Atendia. Então, sempre, nunca parei totalmente, né? Sempre tinha um atendimento ou outro, mas não era o meu foco, a minha prioridade ali naquele momento. Depois desses 2 anos, aí eu retomei meio que do zero, já numa cidade nova, que aí já foi em Ribeirão Preto, né? Em Ribeirão Preto eu atuava muito na parte de tecnologia, Sim. então eu dava muito treinamento para médicos e para clínicas, na parte de tecnologia num geral, lasers, ultrassom e por aí vai. E então eu nunca fiquei totalmente longe da estética, só que quando você trabalha autônomo, foi até uma das razões por eu ter voltado para próximo da família, que foi ter essa rede de apoio e ter mais disponibilidade também para o meu trabalho, né? Porque quem é mãe sabe que não é fácil também conciliar, então a gente acaba sempre priorizando mais uma das áreas, né? A gente não consegue abraçar o mundo. Então, naquele momento, eu priorizei cuidar do meu filho que era pequeno. Sim. Então, assim, o meu atendimento era com horário marcado, né? Exceto as viagens que eu fazia para treinamento, meu atendimento em Ribeirão Preto com hora marcada. Como você mesma disse, você nunca deixou de ter consigo a biomedicina dentro da sua vida, mesmo morando em vários lugares diferentes, muito por conta da vida que você tinha enquanto esposa. Mas chegou um dado momento em que você mergulhou novamente 100% na biomedicina. Como eu disse, não que você havia se separado totalmente dela, mas era algo esporádico, principalmente na parte de atendimentos. Mas, a partir de um certo momento, você voltou a ficar mergulhada 220% dentro da biomedicina. E querendo ou não, Ana Paula, foi um recomeço. Sim. E mesmo você já tendo ali um pouquinho de estrada dentro dessa profissão. Quando e como foi esse recomeço da Ana Paula Andrade totalmente imersa na biomedicina? Assim, imersa seria na questão de me expor, né? Como eu já tinha te falado antes, eu sempre fui muito tímida. Então, no meu início de profissão, não era uma demanda essa questão de ir para a internet, de se expor. Eu tive uma resistência muito grande em fazer isso, né? Mas eu acho assim, essa retomada, ela aconteceu. Eu acho que nada é em vão nessa vida, Claro. né? Eu acho que Deus, ele vai moldando a vida da gente, direcionando de uma forma que a gente não espera. Então, o ano passado, sabe quando... Parece assim, que você resiste em tomar uma decisão, Deus vai lá e faz assim, ó. Ele te cerca de todos os lados e te empurra, Sim. né? E te força aí por determinado caminho. Então, aconteceram várias coisas no ano passado, desde acidente na estrada, eu indo dar treinamento na Federal de Uberaba. Sim. Onde eu ia todo mês para poder dar treinamento de laser para os residentes da dermatologia. Então, assim, a gente saía de madrugada com motorista, eles cansados, trabalhavam o dia inteiro, depois ainda tinha que sair de madrugada, porque a gente chegava lá muito cedo. Então, por várias vezes, eu me peguei numa situação de falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Dependendo da boa vontade de outra pessoa, porque assim, Deus colocou anjos também na minha vida, né? Em Ribeirão Preto eu tive oportunidade, eu fui agraciada com uma amizade que virou uma mãe para mim, sabe? Uma pessoa muito querida e que esporadicamente, quando eu precisava, ela ficava com meu filho. Então, assim, eu deixava meu filho de madrugada com ela, isso quando não dormia na casa dela, exatamente para não ter que acordá-lo tão cedo, né?
Então, pegava estrada de madrugada, aconteceu de ocorrer acidente na estrada. Aconteceu já de motorista cochilado, tá dormindo, Meu sabe? Deus. Então, de você não se dar o direito de dormir ali para não deixar a pessoa ali sozinha. E de acontecer acidente, assim, trágico, da gente prestar socorro, de eu falar o que eu estou fazendo aqui. Então, foi tudo uma sequência de fatos, a perda da minha avó aqui, né? De uma forma inesperada também, a família não esperava, porque era uma pessoa que tinha uma saúde muito boa. Eu sou filha única. E de repente, a minha mãe aqui, sozinha. Eu, sozinha, digamos assim, né? Recomeçando em outro lugar, onde eu não tinha nenhuma pessoa do meu núcleo familiar, né? Os meus amigos de uma vida inteira, nenhum lá. Então, eu estava até essa parte de socialização, eu estava recomeçando lá também. E aí, aquele momento que eu parei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Deixando meu filho com outra pessoa que não é da minha família, embora seja uma pessoa, né? Muito boa e que foi muito boa para o meu filho, não é o mesmo que deixar, por exemplo, com a sua mãe, né? Exato. Enquanto a minha mãe está lá sozinha, eu tô aqui fazendo o quê? Né? Então, foi a hora de voltar mesmo. Já era algo que eu ensaiava há muito tempo, sabe? Porque, assim, eu sempre voltei das férias sofrendo. Então, sempre tinha aquele apego de voltar para casa sofrendo por estar longe da família, por mais que eu gostasse, né? Porque a balança pesava muito na questão do acesso. Diferente o acesso que se tem em São Paulo para o acesso que se tem aqui no interior de Minas, morando na região aqui de Governador Valadares. Mas acaba que a questão familiar, isso tudo tem um peso maior, né? O que mais te encanta em ser biomédica? Poder transformar as pessoas. No meu caso, é transformar, talvez não a autoestima no sentido físico da coisa, mas a pessoa por dentro mesmo. Porque as pessoas que buscam um procedimento estético, por mais que elas te falam que eu estou aqui para prevenir um envelhecimento, eu estou aqui porque eu estou me cuidando. Na verdade, mesmo para uma pessoa que tem uma concepção boa de si mesmo, a pessoa que procura um procedimento estético, ela tem uma dor emocional por trás. Exatamente. Entendeu? Então, o fato de resolver ou minimamente amenizar isso traz muita satisfação para o que a gente faz. E em relação aos procedimentos estéticos, Ana Paula, eu como leigo, tá? E olhando nas redes sociais, alguns fóruns, alguns artigos da internet, vejo que é algo que ficou muito em voga durante um certo momento, mas que tem um ponto que acaba afastando muita gente, que são os exageros. E principalmente os que chamam mais atenção são das pessoas mais famosas, em qualquer nicho profissional, um cantor, uma atriz, um ator. E na sua visão, e pensando enquanto profissional, qual é a importância de tentar manter o máximo possível de equilíbrio no contato com o paciente e principalmente inserir na cabeça dele que o exagero não vai fazer bem para a autoestima dele, para a beleza dele e até mesmo porque um exagero pode comprometer o seu nome, porque ele quer o exagero, mas você tem o poder de não querer aceitar fazer esse procedimento de uma forma tão exagerada. Sim. Bom, na verdade eu vejo que muito disso tem mais a ver com a ética profissional do que com o próprio paciente, né? Eu venho de uma estética muito voltada, muito ligada para a parte da estética regenerativa. Sim. Então, essa base do exagero, ela nunca coube na minha atuação, sabe? Então, como eu disse, as pessoas, elas chegam com uma dor emocional para se resolver. E muitas vezes a distorção de imagem
acho que cabe ao profissional saber direcionar isso. Claro. Porque, na verdade, eu acho que o que impulsionou muito essa estética do exagero foram aqueles antes e depois muito extravagantes, sabe? Aquele rejuvenescimento de a pessoa diminuiu aqui 10 anos de uma vez só. Só que esse antes e depois é algo, inclusive, que os conselhos debatem muito sobre isso, porque você cria, né, aquele conceito do padrão de beleza aos olhos de quem está vendo aquilo ali numa rede social. Quando, na verdade, aquilo ali foi construído, né? Às vezes, durante várias sessões, durante vários procedimentos, mesmo profissionais que se destacaram por esse extremismo de antes e depois, hoje eles já mudaram as técnicas, né? Já voltaram para uma tendência de naturalidade um pouco maior. Então, alguns anos atrás, talvez uns 2 anos atrás, ainda se fazia muito isso, de fazer, por exemplo, um preenchimento com 20 ml de uma vez, numa sessão só. Sim. Pode Meu parecer Deus. muito para uns, como pode ser pouco, tá? Do ponto de vista técnico, pode ser pouco Sim. para outros, né? Mas vai mesmo do olhar e do direcionamento do profissional para aquele paciente. Quais são os tipos de procedimentos que uma biomédica pode fazer? Na parte de estética, todos os injetáveis, que a gente chama de minimamente invasivos, e a parte de tecnologias também, né? A gente caminha muito também para a parte de saúde integrativa, o biomédico também pode atuar. Existem as regulamentações de conselho de classe, né? Então, tudo exige um preparo por trás. Normalmente é exigido um título de especialização. Você não termina a faculdade e já sai atuando. Sim. Então, você tem que passar por uma especialização antes, tá? Mas é basicamente toda a parte de minimamente invasivos. Qual é o poder de um procedimento estético, seja ele qual for, na vida de vocês mulheres? Todo, né? Todo. A estética, ela tá muito relacionada à autoestima feminina. A gente se pega. A mulher, até essa semana eu fiz um comentário desse nas minhas redes sociais, que nós mulheres temos o hábito, né, cultural mesmo, isso já vem desde pequeno, de querer resolver o mundo, de abraçar Sim. o mundo. E quando a gente procura um procedimento estético, já é quando você já não se sente bem mais, Sim. né? É quando você já não se reconhece ali diante do espelho. Então, eu acho que a estética tem esse poder de trazer esse poder, digamos assim, de volta para a pessoa, né? De confiança. Que isso reflete em todas as outras áreas da nossa vida, né? A confiança. Tem um tópico que você citou em uma das suas últimas explanações, voltado, na verdade no início do nosso bate-papo, falando que toda pessoa que, às vezes, me corrija se eu estiver errado, tá? Toda pessoa que procura algum profissional para poder realizar em si um procedimento estético, ela tem ali uma dor emocional, alguma marca, e que através do procedimento ela pode curar essa dor, essa marca, ou esse rastro deixado. Só que, imagino eu, que na maioria das vezes em que você atende, por exemplo, aqui em Governador Valadares, a maioria dos seus pacientes, você não as conhece profundamente, de forma íntima. E ali, a partir de um procedimento, de uma conversa, pode gerar uma amizade. Só que nós sabemos que muitas pessoas são tímidas. E às vezes você não vai ter a abertura suficiente, até porque você falou que também é tímida. Às vezes você não vai conseguir ter uma abertura suficiente de chegar e perguntar para essa paciente sobre o que ela tem de dor emocional, ou o que ela tem de dor na vida e que fez ela ir até você. Mas nós sabemos que as conversas
são profundas e necessárias justamente para poder... As conversas pré-procedimento são profundas e necessárias para poder identificar essa dor. Sim. Qual a estratégia que você utiliza para, mesmo sem perguntar e a pessoa explicitar de forma muito clara, você conseguir identificar qual é a dor dela? Na verdade, assim, o profissional que trabalha com estética, ele tem um poder em mãos muito grande, né? Seja ele favorável ao bem ou Sim. seja ele favorável ao mal, porque muitos se aproveitam daquela situação para poder evidenciar ainda mais essa dor da pessoa, né? Então, muitas vezes eu sou questionada no sentido: você me mostrou uma coisa que eu não enxergava, agora eu Uau. olho para isso e eu começo a perceber. Então, assim, nós não temos essa capacidade de entrar realmente na vida pessoal da pessoa. É claro que isso com o tempo, com Sim. a confiança, não é o que acontece na maioria das vezes quando o paciente chega na clínica, né? Mas, assim, se a pessoa te procurou, por mais que ela esteja ali como um tratamento preventivo ou a longo prazo, um cuidado a longo prazo, ela vai chegar ali com algo incomodando. E esse algo incomodando, para mim, pode ser algo completamente banal, Sim. né? Eu posso olhar para você e falar: Gustavo, eu não vejo necessidade de você tratar o que você quer. Sim. Logo, se a pessoa se incomoda com aquilo, é porque existe uma dor emocional por trás. É muitas vezes um detalhe que ela olha no espelho todo dia e se incomoda, né? Então, não tem como a gente absorver a dor do outro. Você concorda Sim. comigo? Então, não tem como eu sentir o que o paciente sente, né? A pessoa que chega ali, só ela sabe qual é realmente o incômodo que ela tem por trás. A pessoa pode ser linda, maravilhosa, mas ela vai tirar uma foto, ela acha que um ângulo dela não é bom, Exato. que o outro ângulo é mais perfeito. Sim. E todos nós temos assimetrias. Exato. Então, muitas vezes, essa assimetria, que é algo natural de todo ser humano, ela chega ali como um padrão de que precisa ser igual, de ser uma medida exata, né? Até a gente, com a internet hoje, as pessoas tendem a se comparar muito com outras. Isso gera dores que, às vezes, a pessoa também não tinha conhecimento. Mas vê a vida, né, do outro ali na internet e acha que ser assim é mais bonito, né? Você, como diz a música do Jorge Mateus, né? Você tem muitas idas e voltas na sua vida, profissional e pessoal. Isso faz parte da vida de todo mundo. E em pleno 2026, como você se enxerga dentro da profissão e quais são os seus anseios ainda, por exemplo, neste ano de 2026, que você almeja chegar e alcançar dentro da biomedicina? Então, esse ano foi um ano de ressignificar muitas coisas na minha vida, né? Esse verbo é muito forte. Ressignificar. Tô brincando. Prosperar também. Então, mas todo mundo espera isso. Claro. Todo É que mundo eles mudam as espera palavras. prosperidade. Isso é algo que todo mundo espera. Até Claro. aquela pessoa que se diz um mero sonhador, Sim. né? Até aquela pessoa que se diz um mero trabalhador. Estou Exato. deixando a vida me levar. Por trás, ela tem um sonho que ela ainda Exato. quer realizar, né? Mas a questão de ressignificar é desmistificar mesmo na minha própria cabeça, inclusive a questão da internet, que eu sempre tive muita dificuldade de lidar. Então, foi algo que eu resisti ao extremo, sabe? As pessoas sempre falaram: você tem que ir para a rede social, você tem que falar, você tem que isso. E eu sempre tive muita resistência com relação a isso. Então, foi uma virada de chave para mim esse ano. É uma das minhas metas crescer mais, assim, me posicionar mais nas redes sociais, até pela questão da visibilidade, Claro. de estar retomando para um lugar que hoje a geração mudou,
né? Então, muitas pessoas que eu conhecia da minha época já não são as pessoas que vivem mais no lugar, que frequentam os mesmos lugares, tudo muda. Então, este é um ano que eu estou focada nessa questão do posicionamento, tá? Quem é que nunca conversou com um profissional que se encontra frustrado na profissão? E às vezes na mesma profissão que você também está inserido. E é ruim, né, quando você vê alguém que às vezes tem muita vida pela frente, não só de vida mesmo, de idade, mas de tempo de carreira, totalmente desiludida com a área que escolheu de formação. E nós sabemos que parte dessa frustração vai muito ao encontro de decisões erradas que essa pessoa às vezes tomou. E tomar decisões erradas na nossa vida pessoal e profissional é algo super comum. É claro que a gente trabalha para não tomá-las, mas acontece e é da vida. Basta a gente tentar corrigi-las. Como é que você, fazendo uma retrospectiva da sua história de vida enquanto mulher e biomédica, como é que você caracteriza, a gestão da sua carreira enquanto biomédica? Então, eu acho que não muito a questão de erros, sabe? Mas eu acho que hoje o que a gente precisa de ver, talvez, são as oportunidades, né? Então, a gente se perde muitas vezes na questão das oportunidades. Porque no início de carreira, todo mundo acha que vai terminar uma formação e que vai sair dela ganhando dinheiro, né? É a questão da cultura mesmo que nós não temos, da questão financeira, essa educação voltada para a parte comercial, empresarial, que todo negócio tem, né? Mesmo você sendo CLT. Então, eu vejo que muitas pessoas se frustram, principalmente nesse início de jornada, né? Por se deparar com a realidade e achar que não dá conta de continuar. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, inclusive isso vale para mim, porque eu talvez por imaturidade lá atrás, eu também não tenha tido essa visão, né? E a gente perde muitas oportunidades por não abrir os olhos, expandir a mente para tudo que acontece ao redor. A internet foi uma delas para mim, né? A internet foi um atraso para mim. Resistir à internet foi um atraso muito grande na minha profissão. Hoje nós temos profissionais, digamos, com muito menos tempo de mercado, né, com menos experiência, que estão muito mais bem posicionados diante dos próprios pacientes e das pessoas que não conhecem o trabalho em função da internet, que é algo que eu levei até o limite. Você convive com várias histórias, escuta várias histórias e, principalmente, muda várias histórias através da biomedicina, sobretudo com os procedimentos estéticos. Qual é a grande história que você já pôde ouvir e que através por ter ouvido essa história que essa pessoa estava ali te contando dentro da sua sala, dentro do seu consultório, com o seu trabalho, com algum procedimento estético feito nela, você pôde mudar a vida dessa pessoa? Procedimento estético, para muitas pessoas, é a realização de um sonho de vida, sim, né? Assim como de outros, pode ser comprar um carro, uma casa, construir uma família, exato, né? Então, muita gente trabalha uma vida inteira juntando um dinheirinho para poder começar a fazer um procedimento estético. Então, não existe uma história apenas, né? São várias histórias e principalmente de mulheres que se adiaram em função de cuidar de outros. Principalmente mulheres que se adiaram muito tempo em função de família, sim, em função de trabalho, e quando se depararam com si mesmas, né, já estavam com aquele nível emocional totalmente abalado, né? Se sentindo a pior pessoa do mundo. Mas do ponto de vista clínico, eu tive uma grande oportunidade de, através dos meus conhecimentos técnicos, né? A toxina botulínica, por exemplo, ela não é usada só para fins estéticos. Sim.
tá? E dentro da minha família mesmo, eu pude ajudar alguém no ponto de vista clínico, né? Para uma melhora clínica de uma questão de saúde, usando toxina botulínica. Então, existem várias histórias. E por falar em histórias, a nossa vida é como se fosse um livro. E livro conta histórias. E a nossa vida é feita de histórias. Positivas ou negativas. E, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, Deus é tão maravilhoso que ele nos concede a propriedade de nós mesmos sermos os autores das páginas que estarão dentro dos livros das nossas vidas. Então, Ana Paula, todo dia quando você acorda, você escreve uma página do livro da sua vida. Hoje você está escrevendo uma página do livro da sua vida. E assim será amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, enfim. E, diferente do que acontece nos livros, nós podemos ter páginas que podem vir através de diferentes formas. Pode ser um dia muito marcante, pode ser um ano, pode ser um período, ou uma conversa, pode ser um momento, pode ser uma briga, que ali delimitou uma nova história e um capítulo importante da sua vida. Positivo ou negativo, depende do ponto de vista. Mas acima de tudo isso, existem páginas e capítulos que podem ser feitos e podem vir às nossas vidas através de nomes de pessoas que são únicas na nossa história de vida. E no livro da sua vida, você tem um nome que exerceu um papel muito importante e impactante na sua história de vida enquanto mulher e também, de certa forma, profissional, mas mais de forma enquanto figura feminina na Paula Andrade, que atende pelo nome de Pedro Galberto da Silva. Quem é esse homem e qual a importância deste homem na vida da Ana Paula? Meu avô. Meu avô foi a figura paterna, né, da minha vida. Eu perdi o meu pai muito cedo, eu ia fazer 3 anos de idade. Então, assim, a minha mãe foi quem conduziu toda a minha criação, né? Mas o meu avô foi aquele posicionamento masculino, né? Da minha vida. Sim. E é uma pessoa que eu sofri muito com a perda, né? Porque eu estava longe. E até uma das coisas que a gente tem que ressignificar, né? Claro. Quando você está longe da família e você se depara com essas perdas, né? Então, as perdas dos meus 3 avós, né? Foram bem impactantes para mim. Eu lidei com cada uma de uma forma diferente, Sim. né? Mas o meu avô, ele foi a figura do pai para mim. Um senhor muito rígido, com uma mentalidade muito difícil de lidar. Então, para aceitar as modernidades e o fato de uma mulher, né, eu no caso mesmo, sair de casa para estudar, isso era algo completamente fora da realidade e do aceitável para ele, né? Mas a aceitação foi relativamente boa. Se ao invés dessa pessoa que vos fala estivesse o seu avô na sua frente agora, o que você falaria para ele? Nossa. Obrigada. Acho que tudo que a gente tem a dizer para as pessoas importantes da nossa vida é a gratidão mesmo por tudo que representou, né? O meu avô, embora um homem muito rígido, ele conseguiu direcionar toda a família com valores e princípios muito fortes e muito claros, né? Ele conseguiu construir uma família que até hoje, apesar da sua ausência, muito unida. Ele te viu crescer e te viu se encaminhar na sua vida adulta, na sua infância, pré-adolescência, adolescência e, querendo ou não, vida adulta. Mas, como você mesma disse, o Paulo Alves não viu. Mas mesmo você tendo sido preenchida como uma figura masculina dentro da sua vida, que foi o seu avô, qual foi a falta que a presença do seu pai fez na construção do livro da sua vida?
A figura masculina, o pai, ele representa, assim, acho que a vida da gente, a construção de uma personalidade de uma pessoa, ela envolve a participação das duas figuras, né? Feminina e masculina. Eu não tenho lembranças da minha infância com o meu pai, Sim. né? E o fato de eu ter passado a minha vida inteira apenas com a minha mãe, então, assim, a gente acredita, pessoas que vivem dessa forma, criados, seja só pela mãe, só pelo pai, às vezes só por uma avó, por um vô, a gente tende a acreditar que todas as necessidades foram supridas por aquela pessoa que se doou, né? No caso, a minha mãe. Sim. Então, a vida inteira eu sempre tive essa certeza de que ela fez o papel de mãe e de pai. Muitas vezes sendo aquela mãe muito rígida, sabe? Então, assim, minha mãe sempre foi muito durona comigo. Mas quando a gente tem um pouco de... o conhecimento, ele é libertador, né? Sim. Então, quando a gente tem uma certa maturidade para perceber certos comportamentos, né, na vida adulta principalmente, a gente se dá... a gente consegue perceber a falta que aquilo ali fez, mesmo não tendo sido construído na minha percepção de infância. Então, eu acho que o pai, por exemplo, ele exerce uma figura muito importante na nossa mentalidade financeira, por exemplo, né? Que é algo que, por mais que a mulher tente suprir, é diferente. Então, eu acho que uma das coisas que talvez possa ter impactado, possa ter sido isso. Essa mentalidade mesmo do crescimento, do financeiro, que é algo que a gente acaba... A mulher, ela dá uma estagnada, né? Quando não tem essa influência da figura paterna dentro de casa. E o dia 7 de maio de 2019? Qual o peso desse dia na sua história de vida? É uma realização de vida. Eu acho que talvez o meu maior sonho idealizado, assim. Embora eu nunca me imaginei mãe, porque... Não que eu não me imaginasse mãe, né? Eu sempre quis ter filhos. Mas eu nunca fui aquela pessoa com habilidade para criança. Eu nunca fui aquela pessoa carismática que sabia brincar com criança, sabe? Então, assim, eu me descobri mesmo no papel de mãe. E foi a maior alegria e é o maior desafio, acho que, na vida de uma mulher, né? Mas foi a minha maior realização, mesmo sem eu saber que seria. Tem dias na nossa vida que são noites, né? Tudo acontece de errado, você briga com todo mundo, ou às vezes você já está estressado por algo que foi gerado no trabalho, na vida pessoal, na vida financeira, enfim. Mas aí existem momentos no final do dia que fazem com que a gente possa esquecer um pouco aquilo que a gente teve de confuso na nossa história naquele dia. Imagino que na sua vida isso já aconteceu recentemente ou há algum tempo. Mas quando você olhou para o Pietro, o que, na verdade, não quando você olhou, mas quando você olha para ele, principalmente nesses dias, o que vem na sua mente? É o que faz valer a pena. É o que faz tudo valer a pena, né? É uma motivação. Gente, ter filho é encontrar energia onde você não tem, né? É encontrar força no momento que você gostaria de desistir de algo, né? Todo mundo tem desafios na vida. Claro. Todo mundo acha que tem momentos em que fala: eu devo ir por outro caminho, isso aqui não tá dando certo, eu vou desistir disso. Mas ter filho não te deixa desistir. Ter filho não te deixa ficar doente. Exato. Então, você encontra motivação para tudo na vida.
É muito compensador. Mesmo tão jovem, você tem uma história de vida que daria um livro, né? Com muitas pequenas histórias que se tornaram grandiosas na sua vida. Não só positivas, mas também negativas. E que deixaram marcas. Tanto as histórias tristes, óbvio, mas também as histórias positivas e bonitas. Como você classificaria o livro da sua vida? Eu sou uma pessoa de sorte. O Robert Greene, se eu não me engano, em um livro chamado Masters, ele fala que todas as dores e adversidades, elas nos fazem transcender de alguma forma. Então, diante de todas as dificuldades, são os momentos em que a gente encontra formas e caminhos de se reinventar. Porque muitas vezes a gente segue a vida numa zona de conforto, né? Tá tudo certo, os boletos estão pagos, estou vivendo minha vidinha aqui. E a gente não rompe muitas coisas que talvez possa nos elevar de nível muito acima, né? Então, acho assim que eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi na minha vida, mesmo nas situações mais difíceis. Eu não sei se talvez o fato dessa questão familiar, de ter crescido num lar cristão, onde a gente acredita que tudo tem um propósito, Claro. né? Então, assim, mesmo as coisas difíceis, elas talvez vão contribuir para que algo melhor. Então, eu tenho essa tendência de sempre acreditar que se aconteceu isso é porque tem algo muito melhor ali para frente, que talvez eu não estivesse enxergando antes, né? Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes ou palavras, você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Isso é difícil. Tente. Vida. Vida? Deus. Deus. Tudo. Amor. É uma motivação. Casamento. Base. Divórcio. Talvez um fracasso. Pietro. O amor da minha vida. Maternidade. Desafios. Biomedicina. É um chamado. Ana Paula Andrade. Nossa. Reinvenção. Defina a sua vida com uma palavra. Superação. Defina a sua história de vida com uma frase. Nossa. Eu sou um livro. Uau! Defina essa conversa com uma palavra. É engrandecedora. E foi pra lá de engrandecedor poder ter tido a incrível oportunidade de ter eternizado a sua história de vida. Muito obrigado mais uma vez. É sempre uma honra receber pessoas do seu gabarito. E parabéns por ser quem você é, mesmo tão jovem, tendo tanta história para poder contar e uma história muito, mas muito bonita e pra lá de enriquecedora. Muito obrigado, doutora. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada. Eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa, né? Embora a minha timidez. Não parece. É isso. Muito obrigada, Gustavo, pela oportunidade. E conte comigo também para o que precisar. Eu que agradeço mais uma vez, Ana Paula. Foi uma honra. O Histórias e Memórias de hoje, o último do mês de maio, vai ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais.